Você já percebeu como o clima em relação à guerra na Ucrânia mudou radicalmente nos últimos tempos? O que antes era tratado com um otimismo forçado ou até mesmo com previsões catastróficas para Kiev, hoje revela uma realidade bem diferente. Líderes como Zelensky e até mesmo figuras como Trump, além de veículos ocidentais que antes pintavam um cenário desolador, agora reconhecem: a Rússia está perdendo. E não é exagero. A narrativa do Kremlin, que prometia uma vitória rápida e esmagadora, desmoronou diante dos fatos. Montanhas de corpos de soldados, filas intermináveis nos postos de gasolina dentro da própria Rússia e um fronte que não avança um palmo sequer expõe a fragilidade do discurso oficial. Hoje vamos falar sobre uma análise contundente de um historiador e escritor renomado, cuja voz já é conhecida por muitos. Ele explica com clareza por que a Ucrânia está vencendo essa guerra e quais sinais comprovam isso. Além disso, alerta para o maior risco que Kiev enfrenta: a hesitação dos aliados ocidentais. Também vamos discutir um estudo recente que detalha a eficácia dos ataques ucranianos. Esses temas, aliás, já foram debatidos aqui antes, mas agora ganham ainda mais peso quando vistos pelas lentes de grandes publicações internacionais. Afinal, o Ocidente costuma demorar para absorver as mudanças de cenário, mas quando faz, é com impacto. O artigo em questão foi publicado no Financial Times e não deixa margem para dúvidas: Putin já perdeu, e a Ucrânia está vencendo. A análise desmonta, ponto a ponto, a propaganda russa que insiste em vender uma guerra favorável ao Kremlin. Lembra-se de quando, em 2022, até mesmo aliados da Ucrânia duvidavam de sua capacidade de resistir? Chegou-se a sugerir que Zelensky fosse evacuado para formar um governo no exílio. Mas ele escolheu ficar. E a resposta ucraniana surpreendeu o mundo. Em poucos dias, o avanço russo sobre Kiev foi contido, apesar da desvantagem numérica e de equipamentos. No final daquele ano, a Ucrânia contra-atacou com força, retomando Kharkiv e Kherson, além de vastas áreas ocupadas nos primeiros meses da invasão. Desde então, a linha de frente pouco se moveu, mas os fatos falam por si: a Rússia não conquistou nenhuma cidade estrategicamente relevante desde 2022. Enquanto isso, o preço pago em vidas humanas é assustador. Estima-se que Moscou já tenha perdido entre 230 mil e 300 mil soldados mortos, sem contar feridos, que elevariam esse número a quase 1 milhão. E o avanço territorial? Irrisório. Se mantiver o ritmo atual, a Rússia precisaria de um século e dezenas de milhões de vidas para dominar o restante do país. Na verdade, em agosto de 2024, controlava menos território ucraniano do que em agosto de 2022. A situação lembra os horrores da Primeira Guerra Mundial, quando exércitos sacrificavam milhares de homens por alguns quilômetros de lama e escombros. Os jornais da época minimizavam o absurdo das batalhas, mas os mapas revelavam a verdade: os avanços eram insignificantes. O mesmo acontece hoje com os supostos sucessos russos. Para a Ucrânia, recuar estrategicamente preservando forças e vidas, enquanto a Rússia joga mais e mais soldados em ofensivas sem sentido, é uma tática inteligente. A realidade é que Kiev conseguiu estancar o avanço russo e manter a linha de frente. Como observou um general austríaco aposentado, se os Estados Unidos, após 3 anos no Iraque, tivessem conquistado apenas 20% do país e perdido 1 milhão de homens, ninguém chamaria isso de vitória. No mar, os feitos ucranianos são igualmente impressionantes. Em 2022, a frota russa do Mar Negro dominava a região, e a Ucrânia parecia impotente. Lembra-se do episódio do navio Moskva, que exigiu a rendição de um pequeno destacamento ucraniano na Ilha das Serpentes? O cruzador, símbolo do poderio naval russo, afundou pouco depois. Desde então, a Ucrânia, com drones e mísseis inovadores, reescreveu as regras da guerra marítima, expulsando a frota russa para portos distantes. No ar, a Rússia também fracassou. Enquanto em guerras anteriores, como na Síria, dominou os céus em questão de horas, na Ucrânia ainda não conseguiu superioridade aérea. Pior, sofreu perdas devastadoras, especialmente após ataques ucranianos a bombardeiros estratégicos. Moscou retaliou com ataques terroristas a cidades ucranianas, mas Kiev evita atingir alvos civis russos, concentrando-se em bases militares e infraestrutura crítica, incluindo fábricas que operam a centenas de quilômetros dentro da Rússia. Nem tudo, porém, depende apenas da Ucrânia. Até agora, a única nação que enviou tropas para lutar ao lado da Rússia foi a Coreia do Norte, com mais de 10 mil soldados. Enquanto isso, o apoio ocidental, embora crucial, ainda enfrenta resistências. O maior desafio de Kiev não é apenas a máquina de guerra russa, mas a inconstância de seus aliados.
A vitória ucraniana não é uma certeza, mas os fatos mostram que ela é possível, desde que o Ocidente mantenha sua palavra. E ao contrário do que a propaganda russa tenta vender, a Ucrânia não está à beira do colapso. Está lutando, resistindo e, acima de tudo, vencendo. Que aliados como Polônia, Reino Unido e Estados Unidos fornecem à Ucrânia assistência militar e econômica decisiva, mas sem colocar seus soldados em combate direto. É fundamental lembrar que até 24 de fevereiro de 2022, e mesmo muito depois, os países da OTAN resistiram em entregar armas pesadas à Ucrânia, impondo restrições que persistem até hoje. As vitórias ucranianas em Kiev, Kharkiv e Kherson foram conquistadas com recursos limitados. Se o Ocidente tivesse agido com determinação desde o início, a guerra poderia ter terminado ainda em 2022 ou no verão de 2023, antes que a Rússia conseguisse reorganizar sua economia e reconstruir seu exército. Hoje, o elo mais frágil da defesa ucraniana não está em seus soldados, mas na vontade de seus aliados. Como Moscou não conseguiu dominar o espaço aéreo, o mar ou romper as linhas de defesa em terra, sua estratégia se voltou para minar a determinação dos Estados Unidos e da Europa. Ao espalhar a narrativa de uma vitória russa inevitável, o Kremlin espera que o Ocidente perca a fé, abandone Kiev e force sua rendição. Ceder à propaganda russa não é apenas trair a Ucrânia, é abrir caminho para uma catástrofe geopolítica. A OTAN perderia credibilidade, enfraquecendo sua principal barreira contra a ameaça expansionista de Putin. Enquanto a Rússia expande seu exército e converte sua economia em uma máquina de guerra, a Europa acelera seu rearmamento. Mas por enquanto a força mais experiente e numerosa entre as tropas russas e as capitais europeias, Varsóvia, Berlim ou Paris, é o próprio exército ucraniano. É verdade que Alemanha e França têm cerca de 200 mil soldados, muitos dos quais nunca viram combate. A Ucrânia, por sua vez, mobilizou quase 1 milhão de combatentes, com uma capacidade de resistência que já provou ser decisiva. Cada violação do espaço aéreo romeno por drones russos ou cada incursão de caças inimigos perto das fronteiras da OTAN deveria servir de alerta. Se a Rússia atacar a Europa amanhã e os Estados Unidos decidirem não intervir, será a Ucrânia a linha de frente da defesa continental. Os militares americanos também têm muito a aprender com os ucranianos, desde táticas de guerra eletrônica até o desenvolvimento acelerado de drones. Não é por acaso que figuras como Donald Trump, que sempre preferem estar do lado dos vencedores, têm mudado seu discurso em relação a Kiev. Mas prever o desfecho desta guerra é impossível. O que já está claro, porém, é que a Ucrânia conquistou uma vitória política irreversível. Como dizia Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. E nesse sentido, Putin já perdeu. Sua meta nunca foi apenas conquistar territórios ou destruir cidades, mas apagar a própria existência da nação ucraniana. Em seus discursos e artigos, como o infame texto de 2021 sobre a unidade histórica de russos e ucranianos, ele insistiu que a Ucrânia era uma invenção artificial, criada para enfraquecer a Rússia. A guerra foi sua tentativa de provar ao mundo que os ucranianos não passavam de russos à espera de reunificação, mas o tiro saiu pela culatra. Hoje, o mundo vê o que Putin se recusava a aceitar: a Ucrânia é uma nação real com uma identidade inabalável. Milhões de ucranianos estão dispostos a lutar até o fim para preservar sua independência. Uma nação não se define por fronteiras ou sangue derramado, mas pela memória, pela história e pelo que seus cidadãos carregam no coração. E a memória desta guerra, das atrocidades, dos massacres, da resistência heróica, alimentará o patriotismo ucraniano por gerações. Putin não apenas falhou em destruir a Ucrânia, ele a fortaleceu. As cidades que ele alegava serem pró-Rússia foram as mais bombardeadas. Os falantes de russo, que ele dizia esperar pela libertação, hoje odeiam Moscou mais do que qualquer outro grupo. O mundo russo que ele promoveu se tornou sinônimo de destruição, e essa mancha não será apagada por décadas. É claro que a guerra ainda não acabou. A Rússia continua recrutando soldados, lançando drones e mísseis, e pressionando em múltiplas frentes. Mas as conquistas de Putin são mínimas diante do que ele planejava. Seu objetivo era a subjugação total. O que conseguiu foi a união indestrutível de um povo. A Ucrânia não apenas sobreviveu, ela se reinventou. E enquanto o Ocidente mantiver seu apoio, enquanto os ucranianos seguirem lutando, enquanto a Europa não fraquejar, as chances de Kiev prevalecerem permanecem reais. O que Harari descreve não é um cenário otimista demais, mas uma análise fria dos fatos. A Rússia não alcançou nenhum de seus objetivos estratégicos.
Sua economia está sob sanções, seu exército está desgastado, e sua reputação internacional está em frangalhos. Mas isso não significa que a ameaça tenha desaparecido. A guerra ainda consome vidas, a agressão continua, e a Rússia ainda tem capacidade de infligir dor. O perigo não passou, apenas mudou de forma. Portanto, é preciso celebrar as vitórias ucranianas sem cair na ilusão de que a batalha está ganha. Cada dia de resistência é uma derrota para Putin. Cada drone abatido, cada soldado russo recuado, cada cidade defendida é um passo em direção à liberdade. Mas a luta exige persistência. Exige que o Ocidente não desvie o olhar. Exige que cada um de nós reconheça que a segurança da Europa e a estabilidade global dependem da vitória ucraniana. Putin apostou na divisão do Ocidente e na fraqueza da Ucrânia. Perdeu em ambas as frentes. Agora cabe a nós garantir que sua derrota seja definitiva. Porque uma coisa é certa, se a Ucrânia cair, a próxima fronteira não será Kiev, será Varsóvia. E depois Berlim. E depois, quem sabe? A história não perdoa quem fecha os olhos para a tirania. É hora de escolher de que lado queremos estar. Que não se trata apenas de uma questão geopolítica, mas de algo que afeta cada um de nós, direta ou indiretamente. As avaliações e previsões sobre a guerra mudam constantemente nos principais veículos ocidentais, e o que antes parecia um cenário favorável à Ucrânia agora enfrenta dúvidas. Até mesmo a postura de figuras como Donald Trump evoluiu. Mas o que poucos percebem é que por trás das manchetes sobre política e diplomacia, há uma mudança estratégica real. A capacidade ucraniana de atingir alvos em território russo está redefinindo o conflito. Antes de avançarmos, um lembrete importante. Você pode fazer a diferença. Um like, um comentário ou uma assinatura do canal ajudam a levar essa discussão adiante. Mas se quiser ir além, há formas de apoiar financeiramente a produção de novos conteúdos, seja no Patreon ou adquirindo uma VPN confiável, como a AV. Com ela, você não apenas contorna bloqueios e censura, mas também decide por si mesmo o que assistir, ler e ouvir, sem depender das restrições impostas por regimes autoritários. A compra é simples, a tecnologia é legal, pelo menos por enquanto, e cada aquisição contribui para que análises como esta continuem chegando até você. Agora voltemos ao que realmente importa. A Ucrânia não está apenas resistindo, está atacando. E não são ataques esporádicos. Desde agosto, drones ucranianos têm mirado sistematicamente a infraestrutura energética russa, com uma frequência que só aumenta. O que começou com 2 ou 3 operações por semana agora se transformou em 4 ou 5, com a expectativa de que logo se tornem diárias. Só na última semana, alvos críticos foram atingidos: um terminal de exportação de petróleo em Novorossiysk no Mar Negro, uma refinaria a 1.300 quilômetros da fronteira ucraniana e uma estação de bombeamento em Chuvashia, a 1.000 quilômetros de distância. Moscou insiste que os danos são resultado de falhas técnicas, mas a verdade é que não importa a causa, o que importa é o efeito. E o efeito é devastador. No final de setembro, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, confirmou o que muitos já suspeitavam: uma campanha coordenada de ataques a alvos estratégicos russos com 85 instalações críticas atingidas em menos de 2 meses. O objetivo não é apenas enfraquecer a máquina de guerra inimiga, mas desestabilizar sua economia. E os resultados estão à vista. Enquanto as fábricas de armamentos russas sofrem com a escassez de componentes, são os ataques às refinarias que estão mudando o jogo. Segundo dados do Reuters, cerca de 17% da capacidade de refino da Rússia já estava fora de operação em agosto. Hoje, estimativas não oficiais sugerem que esse número pode ter saltado para 40%, com até 20% das instalações inoperantes a qualquer momento. Isso significa uma perda de mais de 1 milhão de barris de petróleo processados por dia, um golpe que reverbera em toda a cadeia global de energia. Analistas como Sergei Vakulenko, ex-diretor de estratégia da Gazprom Neft, alertam que, embora muitas refinarias possam ser reparadas, a escala dos danos é sem precedentes. A situação é tão grave que até mesmo o mercado de derivados de petróleo está sentindo o impacto. Benedito George, especialista em energia da Argus Media, destaca que a Ucrânia já atingiu 16 refinarias russas, algumas delas alvo de ataques repetidos, 3 vezes em alguns casos. Uma das mais afetadas fica a apenas 200 quilômetros de Moscou e processava até 340 mil barris por dia. A destruição de unidades de craqueamento, responsáveis por transformar o petróleo bruto em gasolina, diesel e querosene, é especialmente crítica. Esses equipamentos são caros, complexos e, em muitos casos, insubstituíveis.
Como resultado, as exportações russas de diesel caíram cerca de 30% em relação ao ano passado, atingindo o menor nível desde 2020. As consequências já são visíveis dentro da Rússia. Filas de quilômetros se formam em postos de combustível, do Extremo Oriente a regiões próximas à capital. Em algumas áreas, o racionamento foi imposto, com limites de 20 a 30 litros por veículo. A situação é ainda mais crítica na Crimeia ocupada, onde a escassez se soma à instabilidade logística. Em resposta, o governo russo anunciou no final de setembro a extensão do embargo à exportação de diesel e gasolina até o fim do ano. Mas, como observa Vakulenko, as restrições estão prejudicando principalmente as empresas independentes e os traders, criando um mercado interno caótico. A Rússia, que já enfrentava sanções ocidentais, agora vê sua própria infraestrutura energética se tornar um alvo móvel e vulnerável. Os ataques não se limitam às refinarias. Oleodutos, terminais de exportação e instalações de armazenamento também têm sido alvejados. Em meados de setembro, um dos maiores portos de transbordo de petróleo do Báltico foi atingido. Embora essas estruturas sejam mais difíceis de paralisar por completo, a pressão constante força Moscou a desviar recursos para a defesa, recursos que poderiam estar sendo usados no fronte. Como resume o analista militar britânico Lawrence Freedman, a Rússia enfrenta um problema insolúvel. Não consegue impedir os ataques ucranianos, e cada novo drone que penetra em seu território expõe a fragilidade de um sistema já sobrecarregado por 3 anos de guerra. Os drones ucranianos, como o Firefly F-51, não são armas de alta tecnologia, voam devagar, carregam ogivas modestas e têm alcance limitado, mas sua precisão e persistência compensam essas limitações. Com autonomia de até 1.000 quilômetros, eles conseguem atingir alvos profundos no território russo, explorando as brechas de uma defesa aérea sobrecarregada. E o mais importante, eles transformam a guerra em algo que a Rússia não pode mais ignorar. Cada refinaria danificada, cada oleoduto interrompido, cada terminal de exportação fora de operação é um lembrete de que a Ucrânia não está apenas lutando por sua sobrevivência, está lutando para reescrever as regras do jogo. E nesse processo está mostrando ao mundo que a resistência não é apenas possível, mas pode ser decisiva. Com tecnologia de ponta, mas com uma diferença crucial. Enquanto a Rússia depende de sistemas caros e ultrapassados, a Ucrânia inova com soluções ágeis e letais. Um exemplo é o drone KRAZ Korshun, cujo custo não passa de $55.000 por unidade, e a produção já ultrapassa 100 unidades diárias. Mas não é só isso. Os drones de longo alcance, como o Liu-Ti, com autonomia de 2.000 km e sistemas de visão computacional testados em combate, estão redefinindo o campo de batalha. E agora surgem relatos de mísseis de cruzeiro como o Flamingo que voam a apenas 50 metros do solo, com alcance superior a 3.000 km e uma ogiva de 1,5 tonelada. Se esses mísseis conseguirem burlar as defesas russas, a guerra entrará em uma nova fase, uma fase em que a capacidade de destruição ucraniana não terá precedentes. A engenhosidade não para por aí. Projetos como o da Firepoint utilizam motores turbohélice soviéticos reaproveitados, enquanto a estrutura é fabricada em apenas 6 horas. Hoje a produção já chega a 2 ou 3 unidades por dia, com previsão de escalar para 7 até o fim do mês. Cada míssil custa cerca de $500.000, 4 vezes menos que um Tomahawk americano, com alcance menor e ogiva mais leve, mas com precisão e letalidade superiores. Enquanto a Rússia aposta em bombardeios indiscriminados contra cidades, a Ucrânia mira no coração da máquina de guerra inimiga, sua capacidade de financiar a agressão. Como bem observou um analista ucraniano, esses ataques não vão paralisar a economia russa da noite para o dia. Mas cada refinaria destruída, cada terminal de exportação inutilizado, é um golpe nos lucros que sustentam o esforço de guerra do Kremlin. E quanto mais a Rússia sangra economicamente, mais a conta recai sobre a população, que aos poucos começa a entender que a guerra não é um conflito distante, mas uma realidade que chegou às suas portas. A estratégia ucraniana não é apenas inteligente, ela está reescrevendo as regras do jogo, provando que a resistência pode ser tão decisiva quanto a força bruta. O impacto dessa mudança não se limita ao campo de batalha. Basta observar como a narrativa ocidental oscilou ao longo do conflito. Houve momentos de euforia, quando se falava em uma ofensiva ucraniana iminente na Crimeia, algo que hoje parece mais uma especulação do que uma realidade concreta. Em outros momentos a desilusão tomou conta com previsões catastróficas, que as tropas ucranianas estavam esgotadas, que os recursos haviam acabado, que o apoio ocidental se esvaía.
Mas aqui estamos em 2024, e a Ucrânia segue de pé, adaptando-se, inovando, resistindo. Ninguém pode afirmar com certeza que a vitória está próxima. Mas uma coisa é inegável: o tempo está se esgotando para o Kremlin. A Rússia não alcançou seus objetivos estratégicos, apesar dos esforços descomunais e das perdas humanas. Enquanto isso, os problemas se acumulam: a economia civil em queda livre, a escassez de combustível, os ataques às infraestruturas críticas. Cada dia que passa, a pressão sobre Moscou aumenta, e a sensação de que a derrota é uma possibilidade real se fortalece. Claro, a guerra é imprevisível. Em 2022, muitos subestimavam a capacidade ucraniana, enquanto superestimavam os recursos russos. Hoje a realidade é outra. O potencial militar e econômico da Rússia ainda é maior, mas está em declínio, e a Ucrânia, apesar de todas as dificuldades, segue em ascensão. Os problemas que o Kremlin tentou varrer para debaixo do tapete agora emergem com força, e aqueles que antes riam das sanções e das dificuldades russas já não têm motivos para sorrir. A verdade é que a Rússia sacrificou seu futuro em nome de uma guerra sem fim. Tomou empréstimos, esgotou reservas, negligenciou setores vitais da economia, e no fim das contas, não conquistou nada além de um impasse sangrento. Enquanto isso, a Ucrânia paga um preço terrível, com cidades arrasadas e vidas perdidas, mas segue lutando. E cada drone lançado, cada míssil disparado, cada refinaria atingida é um lembrete de que a resistência não é apenas possível. Ela está mudando o curso da história. A tendência é clara. E mesmo aqueles que relutam em admitir, inclusive alguns analistas ocidentais, já começam a reconhecer: a Ucrânia não está apenas sobrevivendo. Ela está forçando a Rússia a recuar passo a passo em direção a um beco sem saída. O jogo mudou. E quem apostou contra a determinação ucraniana está aprendendo da maneira mais difícil que subestimar um povo disposto a lutar por sua liberdade é um erro que a história não perdoa.